Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2018 que envolve conhecimento sobre acústica, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 124 do Enem 2018, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos lá. Questão número 124 do Enem 2018, prova de Física, que diz assim: nos manuais de instalação de equipamentos de som, há um alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Então, como vemos aqui na primeira ligação, né, saídas do equipamento de som, positivo, aqui com a caixa de som ligada no positivo, negativo, negativo, tá? Tanto na entrada E como na D, né? Positivo com positivo, negativo com a negativa. O segundo caso aqui, a polaridade está invertida. Saídas do equipamento de som, aqui do E, né? Positivo com positivo, ok. Negativo com negativo, ok. Já aqui na saída D, o positivo está com o negativo e o negativo com o positivo. Tá bom? Então, essa saída D aqui está invertida. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? E aí a gente vê as alternativas. A letra A, o alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. Letra B, o alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno de batimento. Letra C, o alto-falante E emite ondas sonoras com frequências em fases diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno conhecido como ruído. Letra D, o alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de reverberação. E letra E, o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. Então, vamos lá, vamos analisar a questão. Novamente, aí temos a figura, né, com as ligações dos alto-falantes E e D, né, com as suas respectivas caixas de som. No primeiro caso, ligações estão corretas e no segundo, tá, o alto-falante D está conectado à caixa de som D invertida. O menos está com o mais e o mais com o menos. Esta questão aborda conceitos sobre acústica, especificamente sobre o funcionamento de um alto-falante. Então, vamos fazer um breve resumo sobre as características de um alto-falante e que vai nos dar, né, que vão nos dar essas características, algum conceito, né, conhecimentos necessários para responder a questão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, fazendo uma breve definição de alto-falante, podemos dizer que são componentes que transformam sinais elétricos de uma corrente elétrica em oscilações de pressão no ar, criando onda sonora, né? Ou seja, transformando corrente elétrica em uma situação, né, energia mecânica, energia elétrica e energia mecânica através de onda sonora, tá bom? Aqui a gente apresenta uma figura mostrando, né, as características, né, e os componentes de um alto-falante. Temos o cone de papel, uma bobina móvel, né, um ímã permanente, tá, que ele vai estar ali fixo, né, indicando o norte e o sul.
um sinal, né, oriundo do amplificador, né, que está aqui no circuito, sinal elétrico oriundo do amplificador, ok? Que vai alimentar a bobina, gerando ali uma corrente, né, em determinado instante, num sentido e em outro, né, numa polaridade e em outra. Então vamos lá. De uma forma geral, um alto-falante é composto basicamente por um ímã permanente, né, já indicado, preso na armação do alto-falante, né, e uma bobina móvel, que está fixa no cone de papel. Tá? Ela está fixa no cone de papel. Quando aplicamos uma corrente elétrica, né, proveniente do amplificador aqui, né, o VS, tensão, variável, né, corrente elétrica variável, AC, na bobina, esta é repelida ou atraída pelo campo magnético de um ímã permanente, já que, né, essa corrente alternada, ora ela vai ter um sentido, ora em outro. Então, ora ela vai estar alinhada, né, a bobina criando esse campo magnético com o norte, aí logicamente ela vai se repelir com relação ao ímã permanente, e ora ela vai estar, né, no sentido onde que eu vou estar com uma polaridade contrária ao norte que é indicado ali no alto-falante. Com isso elas vão se atrair, tá bom? Então, seguindo, esta é repelida ou atraída pelo campo magnético do ímã permanente, tá? Essa corrente elétrica que é alternada, que ora ela vai ter um sentido, ora outro. Desta forma, o conjunto bobina-cone é movido para frente e para trás, em função dessa corrente estar variando, né, para um lado ou para o outro. Quando ela coincide com a polaridade norte do ímã, ela vai ser repelida, vai para frente. Quando ela tem a polaridade invertida, ou seja, sul com norte, ela vai ser atraída pelo ímã permanente, tá bom? Empurrando o ar em sua volta, né? Ela vai fazer aquele movimento, vai e vem, né? E empurrando esse ar em sua volta, criando uma onda de compressão e rarefação no ar, ou seja, uma onda sonora, criando o que nós conhecemos como uma onda sonora. Se invertermos a polaridade da caixa de som D, o seu alto-falante emitirá ondas sonoras que estarão em oposição de fase com relação ao alto-falante E, que está com a ligação correta. Então, o que vai acontecer? Justamente isso, ok? Uma vai estar gerando numa sequência pré-determinada, como a outra está com a ligação invertida, ou seja, quando uma estiver sendo atraída pelo ímã permanente, a outra está sendo repelida, né? Ou seja, estão em oposição de fase, os dois alto-falantes E e D por conta da ligação errada. Além disso, né, é importante aqui, no alto-falante D, do alto-falante da caixa de som D, com polaridade invertida, passa uma corrente invertida com relação à caixa de som E, como eu acabei de dizer, com polaridade correta. Então, reforçando, né, esse entendimento, que é justamente isso que vai nos dar a condição de responder a questão, né, essa defasagem, né, faz com que, enquanto uma, né, está sendo atraída pelo ímã permanente do alto-falante, a outra está sendo repelida, ok? Ou seja, elas estão em oposição de fase. Com as inversões das correntes nas caixas de som E e D para pontos equidistantes, haverá uma interferência destrutiva, tá? Ou seja, como elas estão invertidas, né, com relação às ações, o E, enquanto está sendo atraído, o D está sendo repelido, né, isso vai gerar num ponto equidistante, né, desses dois alto-falantes, uma situação onde haverá uma interferência destrutiva. O que é isso? Elas se anularão, né? Essas ondas serão anuladas, como a gente pode perceber nesse gráfico abaixo, né? Que tem, digamos assim, uma situação onde as ondas estão em oposição de fase. O que significa isso? A onda 1, aqui no início, né, do processo, ela está caminhando, avançando, né, num sentido positivo, a amplitude, né, positiva, enquanto que
na onda 2, ela está caminhando no sentido inverso, tá? Ok? Então, logicamente que esse somatório das ondas nesse instante, uma positiva e outra negativa, vai fazer com que a onda resultante seja o sinal indicado abaixo, né? Que é uma linha reta constante, elas vão se anular. E é justamente isso que acontece nessa questão indicada, tá? Onde a gente vai ter como resposta a letra E, que diz, né, se forem conectados de acordo com o segundo esquema, o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes, como a gente explanou de uma forma bem breve, mas bem objetiva no decorrer desse vídeo. Tá bom? Ok? Com isso, a gente conclui este vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Peço que você se inscreva nesse canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.